Bem-vindo ao meu canal, continuando da parte anterior, parte 3, Sermão Profético. Enfim, as guerras, peste, fome, terremotos em vários lugares, que se entendem em nossos dias, e atualmente estamos vivendo um sinal, a pandemia, nem precisamos detalhar. Tivemos a peste negra na época de Lutero, curioso, peste na época da reforma da igreja, gripe espanhola em 1918 e etc. Na explosão do avivamento que começou na Rua Azusa, 1906, já estava expandindo no mundo o mover do Espírito Santo, o avivamento. E agora este momento que estamos passando, eu vou falar algo. Deus já iniciou mensagem de avivamento para o mundo. Vamos aguardar, estamos com eminência de muitos acontecimentos, o Senhor sabe todas as coisas. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 8. Não é o fim, tem que acontecer primeiro algumas coisas, e vamos entender. Mas estas coisas são o princípio de dores. Vamos ver o que faz parte do princípio de dores. Alguns interpretam que estas coisas foram só para Israel, mas não é. Veja o verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mateus 24, 9. O primeiro mártir foi Estevão. Depois os apóstolos, em sequência. Até os dias de hoje tem mártires. Aqui nesta passagem muda o cenário. A palavra é para aqueles que seguem Jesus. Torturados e mortos e odiados no mundo todo por causa de Jesus. Aqui está envolvendo o mundo todo, e não só os apóstolos. E em Apocalipse fala dos mártires que virão da grande tribulação. Apocalipse 7, 9 ao 14. Está mais detalhado lá. O princípio de dores, o aumento das contrações. O curioso é que tudo de 120 anos até agora, ou seja, de 1900 para cá, falsos cristos, falsos profetas, falamos assim no vídeo anterior, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fora guerras que constantemente surgem, tivemos Guerra do Golfo e aí por diante, né? Não preciso detalhar. Fomes, África, anos 80, teve uma fome terrível, pestes, gripe espanhola, 1918 e a pandemia atual. Terremotos em vários lugares, até no Brasil tivemos terremotos, mesmo em pequena escala, mas tivemos. Tortura, morte e ódio aos que servem Jesus, Inquisição da Igreja Romana no passado, países comunistas, China, Rússia, Coreia do Norte, Nigéria, Boko Haram, matando cristãos, ligado ao ISIS. Escândalo, traição e ódio que envolve o Evangelho. Falsos profetas vão arrastar muitos, o esfriar do amor de muitos. O Evangelho também pregado em todo o mundo. Hoje nós vemos assim, se espalhando o Evangelho de forma tremenda, ainda mais com a tecnologia. É um item também que Daniel cita, que é um dos sinais. Porém, tu, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, verso 4. Presta atenção, 1901, Santos Dumont voa com 14 bis. 1950, Era da Informação. 1969, o homem já estava indo à Lua. 1980, a quarta revolução industrial. Representará um conjunto de tecnologias que envolvem robótica, inteligência artificial, a realidade aumentada, nanotecnologia, impressão 3D e um melhoramento
nunca visto antes nos eletrônicos, assim como no uso da internet. Estamos vivendo tudo isto hoje. Tudo faz parte da volta de Jesus. Agora, com relação à manifestação do anticristo, que vamos falar neste vídeo, Evangelho de Jesus, segundo São João. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós criais. Jesus antecipou para eles não duvidar, e tanto é que Tomé duvidou. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, o anticristo. João capítulo 14, verso 28 ao 30. Veja também Mateus 10. Neste capítulo é o primeiro sermão profético, que não vou entrar em detalhes agora. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Mateus capítulo 10, verso 23. Aqui ele envia os 12 discípulos. Primeiro, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, era necessário resgatar os judeus que posteriormente estariam reunidos em Pentecostes, Atos capítulo 2. Não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Eles não percorreram tudo realmente, pois Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para muitos e voltou principalmente para os apóstolos. Apareceu aos 12 para prepará-los na missão de evangelizar o mundo, concluiu subindo ao céu à vista de todos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5 de Atos. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Preste atenção, o reino de Israel. Aqui é simples para entender. E até perguntam se Israel seria restaurado naquele tempo. Pelo contrário, em 70 depois de Cristo, iniciou que Jerusalém seria pisada pelos gentios até completar o tempo. Vou detalhar mais à frente. Porém, esta restauração já se iniciou. Primeiro, territorial, em 1948, com a organização da nação, com a volta dos hebreus, e já falam da edificação do terceiro templo, que será profanado pelo anticristo. É o que Jesus disse em Mateus 24, 15. Muito bem, agora vamos entrar na parte 3. O final do princípio de dores, a besta no lugar santo, Mateus capítulo 24, 15 ao 22. Quando, pois, virdes entrar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Mateus 24, 15. É o mesmo que Daniel disse, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, que é a imagem da besta, Daniel capítulo 12, 11. Foi esta passagem que Jesus apontou. Não devemos confundir em Daniel 8, 11 a 13, a transgressão assoladora, que está referindo-se a Antíoco Epifânio, um dos generais gregos que profanou o templo com a imagem de Júpiter e sacrificou uma porca. No altar, desencadeando a guerra dos Macabeus, ele tipifica o anticristo. E ali ainda não havia nem nascido Jesus. Jesus não iria falar de algo que passou. Amém? Esta passagem, Daniel 12, 11, fala de fixar no local a abominação desoladora. Dá a entender que será a imagem da besta, é o próprio anticristo e o próprio anticristo no templo, nos últimos 3 anos e meio. Jesus está apontando Daniel 12, 11, e não um fato que já havia acontecido na época da Grécia, onde desencadeou a guerra dos Macabeus, e o que Jesus diz vai ocorrer na grande tribulação que ainda não cumpriu. Veja como tem sintonia, mas aí você vê em Daniel,
E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12:11. Veja o que diz em Tessalonicenses. Olha que interessante. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses 2:4. São fatos que ocorrerá no templo, porém, ele tem que estar edificado. A abominação da desolação está no lugar santo, que Jesus disse, é o mesmo de e posta a abominação desoladora, que Daniel disse. Jesus disse, no mesmo sentido, em Daniel 12:11. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24:16. Nesta passagem, Jesus alerta para sair de Jerusalém, e as orientações vai até o versículo 20. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24:21. Então, na metade da semana será quebrado o acordo, a besta vai entrar no templo, creio que será o terceiro templo que comentei no vídeo anterior. Aí se inicia o juízo de Deus sobre a besta e o falso profeta, e também sobre todo aquele que tem o número do seu nome, na testa e na mão direita. Está em Apocalipse. São acontecimentos que realmente nunca ocorreu no mundo, onde a terça parte da terra será afetada, meio ambiente e muito mais. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24:22. Aqui neste verso, Jesus está falando que a grande tribulação foi abreviado. O tempo, e por várias referências, chega em 3 anos e meio. A última semana profética, que ficou em aberto no livro de Daniel, está dividida em 2 partes. Tribulação, período ditatorial, grande tribulação, período de juízo de Deus. Um total de 7 anos. Por isso que Jesus diz, serão abreviados aqueles dias para salvar mais pessoas, os escolhidos. Não poderia ser um conflito longo, porque a humanidade seria dizimada. Em Mateus 24, verso 23 ao 28, está relatado mais um alerta de falsos cristos e falsos profetas. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Mateus 24, 23. Quando o Senhor alerta de novo sobre falsos profetas e falsos cristos, é para nós prestarmos atenção. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.